liberar o teu Santo Espírito para pregar a tua palavra, ó Deus, para deixar, ó Deus, os corações da tua igreja, ó Deus, cheia do Senhor, ó Pai. Que a tua graça, que o teu poder, ó Pai, seja manifestado, ó Deus, a partir de agora, ó Deus, por intermédio desse grande homem de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se nós podemos sentar, nossos amigos frente ao Senhor, nosso patrão. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Quero rapidamente só apresentar minha família que está aqui comigo. A pessoa mais linda que eu já conheci, tanto por dentro quanto por fora. Minha esposa fica em pé, por gentileza. O Nick. Meu pai, minha mãe, fiquem em pé, papai, mamãe, sempre comigo, companheiros de jornada, me ensinaram tanto, semearam a palavra de Deus em mim. Meu filhão, Luca. Minha filhinha Mariana, fique em pé, por favor. A Mariana foi, conseguiu. Luca está ali também conosco. Eu quero começar perguntando a você o seguinte: você já passou por alguma questão emocional mais séria? Você já ficou mais irritado, mais explosivo, mais ansioso? Já teve depressão uma vez? Já ficou estressado? Já saiu do eixo? Já perdeu o equilíbrio? Já teve insônia? Acho que todo mundo aqui, pelo menos uma dessas coisas, já experimentou, não é? Somos humanos, vivemos num mundo rodeado de circunstâncias difíceis. Hoje eu quero conversar com vocês, não com um estetoscópio no pescoço, mas com a palavra de Deus no coração. Ela vai ser a nossa principal ferramenta nesta noite e quiçá seja todos os dias da nossa vida daqui para frente. Convido você a abrir em Marcos, capítulo 4, versículos 35 em diante. Texto bem conhecido. Quantas vezes todos nós já meditamos nesse texto? Sim, claro. Mas a gente vai tentar extrair desse texto lições profundas, maravilhosas para nós nesta noite. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Eu vou ler, porque eu quero dar a ênfase certa. Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Jesus estava conversando com os discípulos aqui. Faz um convite para eles: vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro. Que delícia, hein? Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? Mestre, o senhor não se importa conosco? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Você vai ficar aí dormindo mesmo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Em outra tradução, por que vocês são tão medrosos?
que até o vento e o mar lhe obedecem. Pai, mais uma vez pedimos a tua direção. Eu me esvazio completamente de mim mesmo, de qualquer coisa em mim, clamando ao Senhor para que o teu Espírito Santo ministre ao coração meu, dos meus irmãos queridos aqui, a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Olha só, meus irmãos, uma situação corriqueira, uma situação como tantas que a gente enfrenta na nossa vida. Já passou por situações em que você ficou estressado, em que você teve que resolver alguma coisa mais séria, rapidamente, muitas vezes? Coisas que a gente enfrenta, não é mesmo numa cidade tão calma, aparentemente, quanto Morrinhos. E olha só o panorama do que estava acontecendo ali, e usando essa história eu vou entrar na nossa realidade. Jesus tinha ensinado todo o dia. Ele passou o dia inteiro falando às multidões. Ele estava ali em Cafarnaum, na beira do mar da Galileia, falando para outro. Imagino que muita gente saiu de região até distante para ouvir o Mestre. Que coisa maravilhosa, hein? Que aula que esse professor Jesus não deve ter dado. Quantas riquezas ele não deve ter ensinado àquelas pessoas. Então ele passou o dia inteiro ensinando. Ah, se eu estivesse por lá, eu quereria estar lá também. Sabe de uma coisa? A gente tem esse privilégio todos os dias. É que às vezes a gente se envolve nas correrias ou no rush do dia a dia e se esquece que o nosso Mestre está conosco e a palavra dele está conosco, e a gente presta atenção em outras coisas e deixa o melhor para depois. Vou dizer a primeira premissa aqui da saúde mental e emocional. Muita gente me procura dizendo assim: por favor, doutor, eu estou tão desequilibrado, eu estou tão angustiado, passa logo aí o Rivotril para mim. Passa logo aí, doutor, tal forma, tira-me da minha angústia. E a primeira coisa que eu trabalho com os meus pacientes, especialmente cristãos, é: a medicação até pode ser importante como um elemento terapêutico em certas ocasiões, na dose certa, pelo tempo certo, mas de longe ela não é a solução para os nossos problemas. A medicação nos alivia de sintomas, mas não cura as nossas feridas emocionais. Elas não resolvem os nossos problemas existenciais. A medicação não nos aproxima de Deus. A medicação não apazigua os problemas da nossa casa. O que mais nós precisamos no nosso dia a dia, o maior e melhor dos remédios, é estar quebrantado aos pés do Mestre Jesus, dia após dia. E isso não é aquela oraçãozinha mequetrefe que a gente faz na hora de almoçar, que dura 20 segundos e a gente nem está pensando em Deus, está pensando no arroz que está esfriando. Isso é 40, 50 minutos todos os dias, já logo de manhã, sorvendo a palavra de Deus e rasgando o coração aí, chorando diante dele, todos os dias, dia após dia, para ele nos ensinar, tal como estava ensinando esses discípulos, a preciosidade do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, da soberania dele. Sabe por que a gente tem tantos problemas por aí emocionais? Começa pelo fato de que a gente não está firmado na rocha. A gente vem e canta que está assim, que o nosso castelo forte é o Senhor, mas saindo dali, parece que a gente desliga
essa chavinha e vive uma vida como muitas outras pessoas por aí fora que não conhecem a Deus. Então você quer ter uma saúde emocional, uma saúde mental equilibrada, qualquer que seja a sua história, qualquer que seja o que você passou na vida, encha-se de Deus. A base da nossa saúde mental e emocional, o alicerce, é a nossa saúde espiritual. A ponto de o apóstolo Paulo dizer assim: eu posso enfrentar qualquer coisa nessa vida naquele que me fortalece. Ele é a nossa rocha. Para a gente começar a pensar que a nossa esperança não está na medicina. Claro que eu trabalho muitas coisas médicas, os meus livros entram nisso. Nós precisamos corrigir o sono, nós precisamos fazer exercícios físicos regulares, todos nós. Nós precisamos cuidar bem da alimentação. 90% da serotonina que a gente precisa para mantermos em certos equilíbrios neuroquímicos cerebrais é produzida no intestino, tem tudo a ver com o que a gente come. Mas de longe, a nossa saúde mental e emocional tem o seu bom alicerce na palavra de Deus. É ela que fala assim para nós: seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens, porque o Senhor está perto. Ou seja, queremos ser mais equilibrados, ter mais autocontrole? Olhemos para quem está perto de nós, vivamos abraçadinho com Ele, pedindo a Ele as instruções da nossa vida. Muitas pessoas me perguntam assim: o que eu faço, hein, doutor? Tenho essa e essa decisão para tomar, não sei que rumo eu vou. E eu digo: olha para a palavra de Deus. Lá tem um salmo lindo, 32:8, que diz assim: palavra de Deus a nós: eu instruir-te-ei e te mostrarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas eu vou te aconselhar. Quer tomar decisão sempre? Põe Jesus no seu lugar. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Eu tomaria essa decisão, então estaria. Isso vai me dar paz. E que esta paz de Cristo é que seja o árbitro do meu coração. Então, meus irmãos, começa dizendo que aqui, Jesus passou o dia todo ensinando aos discípulos. Que ironia, hein? Era para eles entrarem no barco e enfrentarem o que viriam com o coração pacificado. Depois de todo o dia ouvindo Jesus falando de tantas coisas, das parábolas ali, por que eles ainda ficaram daquele jeito depois? Por que a gente fica assim no dia a dia? Depois de ouvir uma pregação aqui do pastor, depois de ouvir a palavra ministrada, o que acontece com a gente que a gente é tão inconstante, tão imediatista? Por que a gente não fecha os olhos humanos e abre os olhos do coração que tem no Senhor, crendo na ação do Espírito Santo em nós, todos os dias nos protegendo, nos direcionando, nos ajudando? Por que a gente não faz isso? Por que a gente é tão medroso? Bem, Jesus passou o dia ensinando. E ele estava cansado, bem cansado. Imagina, o dia todo falando, ajudando e tal. Mas não foi isso que levou ele a dizer: passemos para outra margem. Depois que ele ministrou a palavra, já estava tarde. O versículo 35 nos diz que Jesus vira aos discípulos e fala: vamos para outra margem. Por que, gente, ele pediu para ir para outra margem? Porque na outra margem, a cerca de 10 quilômetros dali, era a terra dos Gerazenos, chamada de Gadara. E sabe por que Jesus quis sair dali, da beira do mar da Galileia, para ir para o outro lado? Por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Ele fez todo esse esforço e juntou todo mundo e foram atrás dele com ele por causa de uma pessoa.
pessoa muito importante, um político famoso, um artista. Não. Era um homem endemoniado com uma legião de demônios. Esse homem vivia entre os sepulcros, raspando, cortando a pele. A cidade deveria desprezar esse homem demais da conta, porque era um homem sujo, era um homem que endemoniado, era violento, nem as cadeias prendiam os braços dele. E Jesus saiu dali, onde uma população ouvia-o calmamente, para ir atrás desse homem violento e endemoniado do outro lado. Jesus vai, e ele chega lá, ele cura esse homem, ele traz esse homem de volta à vida. Olha a misericórdia de Jesus. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que eu e você somos extremamente especiais para Ele. Ele saiu de lá para ir para lá para salvar aquele homem. Ele saiu de lá e veio aqui para salvar você. Para salvar não só da morte espiritual e eterna, mas para curar a sua vida. Sabe aquela ferida que você guarda há tanto tempo, que machuca o seu coração, que você nunca conseguiu uma solução para ela, que você leva a Deus todos os dias, que você sempre chora por causa daquilo. Vou dizer a você, Ele quer curar por completo o seu coração, completamente te limpar de tudo isso. Salmo 147 diz que Deus cura as nossas feridas, ata os nossos machucados. De fato Ele faz isso. Às vezes eu atendo pacientes que dizem assim: doutor, eu estou tão triste, tão arrebentado, que eu não dou conta nem de orar. Já sentiu assim? Não dou conta nem de orar, não tenho forças nem para orar. O conselho é: você consegue então apenas confiar, porque Ele está do seu lado, porque Ele está dentro de nós, através do Espírito Santo, porque Ele é aquele que diz: eu estou com você todos os dias até o final dos séculos. Se a gente guarda isso no coração, a gente entende que nunca estamos sozinhos de fato. Jesus foi lá por causa desse homem. Meus irmãos, durante muitos anos da minha vida, eu perguntei ao Senhor assim: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Para que o Senhor quer me usar? Eu desde pequenininho, aliás, menor, eu tinha um sonho de ser médico para ajudar as pessoas. E aí eu estudei muito para isso, passei na faculdade, comecei a fazer, mas eu não via um propósito específico. Eu pensava: tá, mas eu vou ser mais um médico ali atrás daquela mesa. Que diferença eu vou fazer mesmo na vida das pessoas? Um dia eu estava indo para um congresso em Brasília. Na volta, chovendo muito, eu estava orando, com o olho aberto, dirigindo, e o carro aquaplanou, capotou várias vezes, e caiu com as rodinhas para cima. Eu saí do carro, pelo vidro. Sabe quanto eu machuquei? Nada. Nem um fio de cabelo. A minha esposa ia comigo. Ela desistiu na porta. Ela nunca desiste. Essas coisas ela gosta de me acompanhar. Naquele dia ela desistiu. O lado que ela estaria caiu em cima de uma pedra afundou lá embaixo. Ela teria morrido na hora. O carro veio uma latinha de sardinha. Eu saí do carro, saí do carro, estava chovendo no meio do mar, não tinha
celular, cheguei na rua e disse: e agora? Quem poderá me defender ou me salvar? Imediatamente, ou alguns segundos, minutos depois, passou o carro da Secretaria de Saúde da cidade, próximo com o médico dele. Como se precisasse. Me levou na cidade mais próximo, liguei para o meu pai. Peguei um guincho, voltei com o carro do guincho. Quando ele chegou na curva, ele começou a ficar sobressaltado. Saiu do carro, encostou de frente, assim, na frente do carro, e abaixou a cabeça. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: uma semana atrás, nessa mesma curva, capotou uma van, do mesmo jeito, e morreram todos. Passou mais um pouco e disse: hoje mesmo, eu estou voltando para a igreja. Amém. Qual o propósito da minha vida? Eu não entendia. Mas em outras palavras eu estava dizendo: você é especial. Assim como você. Se nós estamos vivos ainda, é porque Deus tem um propósito para cada um, de nos usar como luz do mundo e sal da terra. Nós não estamos aqui nessa noite à toa. Isso não é papo de showman, de show de igreja. Nós estamos aqui para aprender a palavra, para ouvir de Deus que Ele tem um propósito para nós de fato. Foi o que Ele fez com esse homem. Ele curou esse homem e o homem queria voltar com Jesus. Me leva a Jesus. E Jesus falou: não, você fica aí, vai contar para as pessoas o que aconteceu. E esse homem virou um sal da terra, luz do mundo. Esse homem que foi curado. Às vezes essa dor que você sente, que machuca o seu coração, quando você se quebrantar, o Senhor de fato deixar Ele curar a sua vida, Ele vai transformar isso aí em uma instrumentalidade para você alcançar as suas vidas. Ou para você ajudar aquelas pessoas que vão sofrer a mesma coisa que você está sofrendo hoje. Foi assim comigo. Eu vou contar daqui a pouco. Continuando o texto. Jesus foi lá nessa margem, salvou esse homem. Mas antes de chegar lá, Ele despediu a multidão, entrou no barco, deitou na polpa do barco, um travesseirinho lá e dormiu. E aí os discípulos foram caminhando, navegando. De repente veio uma grande tempestade de vento e vai batendo tão forte na canoa, no barquinho, que diz a palavra de Deus que o barco ficou a ponto de se despedaçar. Interessante é que os discípulos, até chegarem ao ponto de falar com Jesus, os discípulos tentaram resolver por eles mesmos, né? Esperaram o vento bater, até quase quebrar o barco. Eu pego um espelho e olho para mim muitas vezes e falo: Deus, como esses discípulos são autossuficientes, como eu também muitas vezes sou. Já viu como a gente tem a tendência de querer resolver as coisas conforme o nosso coração, a nossa inteligência, os nossos instintos ou impulsos? Não, isso aí eu sei. Isso aí eu sou formado. Isso aí pode deixar comigo. Não é assim? Até que a gente percebe que nós precisamos do Senhor em todas as áreas da nossa vida, até naquelas em que a gente se acha um mestre. E é por isso, meus irmãos, que Deus muitas vezes permite o sofrimento na nossa vida. Porque Deus é mau? Não. Porque Ele quer trabalhar em nós, nos quebrar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, quebrar o nosso ensimesmamento, quebrar a nossa vaidade. Então Ele permite muitas vezes nós passarmos por temporais. Já passou por temporais no seu casamento?
Conversei isso muito com os casais. Hoje, ontem, lá no encontro de casais, pastor Gleison também. Todo casamento passa por crises, absolutamente todo. Já passou por problemas da sua vida pessoal, profissional, emocional? Todos nós passamos por aflições. Mas guarda isso aqui que eu vou dizer agora. Não olhemos para o sofrimento como se fosse um tapa na cara simplesmente que Deus nos dá e tchau, isso é para você aprender. Não. Sofrimento é uma escola. A dor é um ótimo professor. A gente não cresce muito na alegria ou na mesmice, na comodidade. A gente cresce no sofrimento. A gente se aproxima mais de Deus no sofrimento, tá vendo? A gente realmente se quebranta a Deus no sofrimento. Então, muitas vezes, Deus permite que passemos por situações assim para nos lapidar, para trabalhar em nós. Sabe por quê? Porque antes de Deus trabalhar através de nós, Deus vai trabalhar em nós. Deus vai mexer com o nosso coração e corrigir aquelas imperfeições que a gente tem, que são ruins. Por isso que Tiago diz assim: tende por motivo de grande alegria o passar-se por provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A gente precisa de sofrimento também para crescer. Mas sabe uma coisa que é interessante? É que o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem esperança. A gente não mora no deserto, a gente passa por ele. O deserto é necessário às vezes para chegar na terra prometida, na promessa, mas a gente não fica ali, é uma passagem. Então, quando a gente estiver passando por problemas grandes, por sofrimento grande, olhe para frente, na perspectiva de que Deus está nos ensinando naquele tempo ali, mas isso vai passar. O propósito vai se transformar no cumprimento da promessa. Ele é um Deus que cumpre as promessas. Ele é um Deus que nos tira do pó. Ele é um Deus que estende a mão e nos levanta da nossa dor mais profunda que seja. Ele é um Deus que cura a nossa alma. Amém. Glória a Deus. Pois é, e o que estava acontecendo aqui é que os discípulos então, percebendo o grande temporal e as ondas se arremessando contra o barco, não chamaram Jesus imediatamente. O barco começou a encher de água. Meu Deus do céu, e agora? Alguém trouxe um copinho aí para tirar essa água? Como fazer? Enquanto isso, Jesus estava dormindo. Eu acho que eles não quiseram comentar, mas ele estava até dando uma roncadinha, sabe? Você já ficou tão cansado, que você desmaiou na cama? Eu acho que Jesus estava assim, dormindo de cansado. Não é porque ele não se importava com os discípulos, é porque ele estava exausto. Ele tinha pregado o dia todo, ele tinha ensinado o dia todo, tirado as dúvidas da multidão. Ele estava muito cansado. Então ele estava dormindo aquele sono profundo. Às vezes a gente fica exausto com questões da vida. Não? Um dos livros meus, eu trabalho a questão do burnout, que é a síndrome da exaustão. Trabalho ferramentas médicas para a gente corrigir na nossa vida, para evitar que a gente chegue no burnout. Não é o caso de Jesus. Ele estava cansado daquele dia, mas nós muitas vezes nos levamos, nos colocamos numa rotina tão asfixiantemente corrida que chega um ponto que a gente está esgotado, exausto. A gente precisa rever isso. E o próprio Jesus nos ensina muito bem.
Sabe uma das coisas que ajuda a gente a não ficar tão exausto? A gente estabelecer prioridades. Quem é a sua prioridade? Tem que ser Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma, forças e entendimento, ou seja, de tudo que há em você. Bendize a minha alma, Senhor, em tudo que há em mim. Confesse o seu nome. Depois vem a família. A família é a nossa segunda prioridade. É o meu cônjuge, com quem eu sou na sua carne, os filhos. Depois vem as outras coisas. Vem o ministério, vem o trabalho, vem os familiares. Isso não é desculpa para a gente não vir à igreja, porque eu quero ficar com a minha família. Vem à igreja e está na família. Mas isso é um alerta para que a gente não descuide da família. Disse Paulo a Timóteo que como é que alguém vai governar a igreja de Deus se não governar a própria casa? Então, essa é uma das regras, a gente pôr prioridades. Peraí, para quem entulhar a nossa agenda de tanta coisa no dia a dia, vamos diminuir tal coisa, e colocar o que é realmente prioridade. Você tem feito exercícios físicos? Isso é prioridade. Tem que ser um compromisso seu. Você tem dormido bem, descansado? No meu livro de ansiedade eu falo de 4 tipos de descanso. O descanso pausa. Olha só, tão importante quanto a gente ser proativo é a gente também descansar. Já pensaram que Deus não fez a gente como as girafas que dormem 20 minutos por dia? Deus fez a gente para dormir 8 horas, 1/3 da nossa vida é para dormir. Ele fala, durma mesmo. A gente tem que descansar. Outro tipo de descanso que eu trabalho é o descanso desaceleração. A pessoa fala, doutor, passa um remédio para eu dormir, eu estou com insônia. Mas ela fica no celular até meia-noite, não desacelera a mente. À noite temos que fazer higiene do sono, desacelerar a mente, evitar coisas que acelerem a mente. Cafeína à noite não dá certo, vai acelerar a mente. À noite é para a gente meditar na palavra, é para a gente ouvir um hino gostoso, é para a gente tomar um banho delicioso para acalmar os nossos músculos, é para a gente ter um tempo com a família, um tempo saboroso, é para a gente desacelerar. O outro descanso que eu trabalho é o descanso de mudança de atividade, que também é importante para a gente. Sabe que a gente produz mais neurônios quando a gente muda de atividade, sai da rotina, da mesmice, da monotonia? Vou fazer uma coisa diferente hoje, vou fazer um quarto diferente para casa, vou aprender um idioma novo, vou tocar um instrumento novo. Essas coisas são que produzem mais neurônios e descansam o nosso cérebro. E o outro tipo de descanso que a gente trabalha é o descanso do Senhor. Esse é o melhor de todos. Deixar as rédeas para Ele. Fiz aqui um parênteses para falar um pouquinho do cansaço. Mas o que estava acontecendo aqui? Jesus estava dormindo e os discípulos começaram a ficar desesperados. Já passou por isso? Já entrou numa situação em que você, meu Deus do céu, olha que ironia, meu Deus do céu, o meu Deus é o Deus que criou o céu e eu estou desesperado por ele. Mas a gente facilmente não fica assim. Por que a gente é tão ansioso? Por que a gente rói os dentes, às vezes? Por que a gente tem crises de pânico? Muitas vezes tem, que é a crise, é o estado de ansiedade mais ansioso de todos, mais acentuado. Por que a gente fica com falta de ar, os músculos duros, preocupado com o futuro, preocupado? Tem um provérbio chinês que fala assim, ó, você tem um problema? Não. Então não se preocupe. Você tem um problema? Tem. Pode resolver? Não. Então não se preocupe. Você tem um problema? Tem.
resolver? Posso. Então não se preocupe, para que a gente se preocupa demais com coisas de menos. Aí chega Jesus e fala assim: não ande ansioso, olhe para os lírios do campo, olhe os pardaizinhos, os passarinhos, Deus cuida deles. Será que você não vale mais do que as aves? Estão se preocupando à toa. O Pai cuida de vocês. Aí chega Paulo e diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele já dá receita para a ansiedade: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com oração, súplica e gratidão no coração. Estou ansioso? Vou correr e vou orar. Sabe de uma coisa sobre a ansiedade, meus irmãos? É que um pouquinho de ansiedade todo mundo tem que ter. Não é pecado, nem doença. Um pouquinho de ansiedade é o que nos tira da cama de manhã, é o que nos faz estudar, nos faz preparar as coisas com mais excelência, é o que nos faz trabalhar, é o que nos faz levar a vida, alçar novos voos. Isso é importante. Aquele fiozinho da barriga que nos leva adiante, tudo bem. Jesus, quando foi preparar, depois que prepararam a ceia, ele foi ministrar a ceia, disse assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Essa ansiedadezinha pequena, controlada, equilibrada, é benéfica a nós. Assim como um pouquinho de medo. Se a gente não tiver medo para nada nessa vida, a gente atravessa a rua aqui sem olhar dos dois lados. Isso é perigoso. O que não pode é a ansiedade passar dos limites, a ponto de, em vez de ela nos levar adiante, ela nos paralisar ou nos levar para trás. Essa ansiedade é a que a palavra de Deus fala: não ande assim. Não algeme essa ansiedade em você assim. Não deixe ela te pôr para baixo. Não deixe ela te desfuncionalizar. Não deixe ela ficar te gerando sintomas e sinais. E se isso está acontecendo, meu irmão, é preciso tratamento. Não tenha medo. Os médicos estão aí. Os psicólogos estão aí. O pastor está aí. Conselheiros cristãos estão aí para ajudar. Às vezes a gente passa por questões sozinho na vida, e porque a gente é crente e morre de medo de ser julgado, a gente vai escondendo as questões emocionais debaixo do tapete. É como se a gente colocasse um band-aid na nossa ferida emocional para que ninguém veja. Mas band-aid não resolve a ferida. Ela precisa ser lavada, limpada, ressignificada. Outro dia atendi uma senhora de 92 anos que nunca perdoou o marido pela infidelidade conjugal dele. Ele havia cometido a infidelidade 30 anos atrás e já havia comido há mais de 20, e ela com 92 nunca havia ido em frente, presa daquela questão do passado. Claro que dói, uma ferida imensa. Eu trabalho isso em consultório, uma ferida que envolve tantas coisas: rejeição, abandono, humilhação, luto, que é um tipo de luto. Mas precisa haver perdão. Perdão é o primeiro passo da cura. Perdão é uma decisão. Depois vem o processo da cura aos pés do Senhor, e Ele cura de fato. Então, se a gente tem questões que não se resolveram e que ainda nos deixam ansiosos, é hora de a gente procurar ajuda. Pastor Cleiton, os outros pastores aqui, mulheres preciosas aqui, amigos tementes ao Senhor, podem nos ajudar. Para que caminharmos sozinhos, carregando um fardo terrível pela vida fora e envelhecendo com o peso desse coração? A palavra de Deus nos aconselha tanto. Bendito é o Senhor que dia após dia leva o nosso fardo.
Ele é a nossa salvação. Ele é o Deus que diz assim: ó, porque eu, o Senhor teu Deus, te pego pela tua mão direita. Você está lá no fundo do poço, eu te pego pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, porque eu te ajudo. Amém. Isaías 41, 13. Olha que bênção. Para a gente pensar, a gente não precisa caminhar sozinho. Se os discípulos começaram a ficar com medo, se eles não conseguiram ter fé, que era o que eles precisavam já exercitar, então eles acordassem o Senhor orando: Senhor, ajuda a gente. Eu sei que o Senhor entende que eu sou pequenininho, o Senhor entende a minha estrutura e sabe que eu sou pobre. Me ajuda aqui. E Jesus está sempre aí para nos ajudar. Ele é o nosso braço forte, a nossa rocha, o nosso alicerce. Bem, os discípulos então perceberam e foram despertar o mestre. Ô Jesus, acorda aí, Jesus. Ô Jesus, será que o Senhor não percebe que nós vamos perecer, Jesus? Será que o Senhor... Quantas vezes a gente já não fez isso com Deus? Ô Deus, eu estou pedindo tanto ao Senhor para tal coisa. Será que o Senhor é surdo aí? Será que o Senhor está dormindo? Será que o Senhor está ocupado demais com outras pessoas mais importantes? Com questões maiores? Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não atende o meu clamor? Por quê? A gente faz tantos bloqueios a Deus, né? Aí vem a história de Jó para nos ensinar. Jó perdeu 10 filhos de uma vez. Que palavra, que coisa terrível. Às vezes eu me coloco no lugar de Jó e fico pensando: como pode alguém suportar isso? Perder 10 filhos de uma vez. Aí Jó começa: Deus, por quê? Por que o Senhor não me levou já? Por que o Senhor não me tirou ali na madre ainda? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Por que, Deus, que o Senhor não acaba com o coração? Por que o Senhor não... Por quê? Sabe o que acontece? Quando Deus vai conversar com Jó, Deus não responde nenhum dos porquês de Jó. Deus simplesmente diz assim: ô Jó, aonde está você quando eu fiz isso, aquilo? Em outras palavras, Deus está dizendo: ô Jó, tem coisas que você não precisa entender. Não agora, ou nem depois. Você só precisa aprender a confiar. Meu irmão, nem todas as respostas Deus vai te dar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Tem coisa que não cabe na nossa limitada mente. A gente precisa aprender a confiar. Confiar de fato. Vou dizer uma coisa muito importante aqui agora. O justo, ou o justificado, nós não andamos pelo que vemos, nem pelo que ouvimos, nem pelo que sentimos, nem pelo que pensamos, nem pelos nossos instintos. Nós andamos, nós vivemos pelo que cremos. Se eu for viver pelo meu coração enganoso, eu vou fazer muita besteira. Se eu for viver pela minha mente limitada, eu vou fazer besteira. Se eu for viver pelos meus impulsos, meu Deus do céu, eu não quero pensar. Se eu for viver pelo que eu estou vendo, o temporal é muito grande, está quase quebrando o barco. Meu Deus do céu, me ajuda. Agora, se a gente vive pela fé, a gente vive mais equilibrado. A gente entende que a gente pode enfrentar qualquer coisa que está conosco no barco sempre. Bem, eles estavam ali, acordaram o mestre, meio emburradinho: o senhor não vai fazer nada. O mestre levanta, e aí o mestre faz duas coisas, ou ele acalma duas coisas. Ele acalma duas tempestades. Vocês viram o quê?
Primeiro ele acalma a tempestade lá de fora, acalma os ventos, acalma o mar. Os discípulos ficam impressionados: quem é esse que faz isso? E o mar obedece. Gente, quem é esse? Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Criador do universo, Ele é um Deus majestoso, altíssimo, excelso. Ele está muito acima de nós. Tudo emana dele, toda a sabedoria, todo o poder. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verbo da vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Quem é esse? Esse é o nosso Deus. Tão facilmente Ele deu ordem à tempestade, a tempestade obedeceu. Aleluia. Depois Ele foi acalmar a segunda tempestade. Essa é mais complicadinha. A tempestade no coração dos discípulos. Já sentiu seu coração estar tempestuoso, agitado, palpitando, acelerado, angustiado? Pois é. Ele acalma dizendo: ei, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês estão tão tímidos? Cadê a fé de vocês? Em outras palavras, Jesus olha para nós e diz assim: por que os olhos de vocês estão no mar? Na tempestade, nas aflições desta vida, nas questões que rodeiam vocês. Olhem para mim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Viva assim. Seja corajoso em olhar para mim, descanse em mim. Eu sou o bálsamo que você precisa. Eu sou a cura. Eu sou o alimento. Eu sou o equilíbrio. Eu sou aquele que vai te ajudar nas suas fragilidades. Eu entendo você. Eu conheço você profundamente. Eu sei cada lágrima que você já derramou nessa vida. A Bíblia diz que Deus acolhe, recolhe as nossas lágrimas em odres. Em outras palavras, Deus está do seu lado quando você está chorando aquilo que ninguém sabe. Sabe aquela dor tão profunda que você chora sozinho, num cantinho, aquela angústia que só você sabe que sente? Ele está ali, recolhendo as suas lágrimas e querendo consolar você. Por isso eu volto ao início agora, dizendo a você assim: acalma o seu coração, mesmo que haja tempestade em volta, acalma o seu coração e confia no Senhor. A boa saúde mental e emocional começa pela fé, pela confiança profunda no Deus que promete estar conosco sempre está. Por que a gente é tão tímido, tão medroso? Às vezes vem sofrimentos mesmo, gente, mas são coisas da vida. E não se culpe se você em algum momento se sentir adoentado por alguma coisa. Uma vez uma paciente me disse assim: doutor, por favor, não fale que eu sou bipolar. E eu disse a ela: você não é bipolar. Você é uma filha amada de Deus, criada por Ele com bom propósito. Diagnósticos não nos rotulam. A palavra de Deus é que diz quem nós somos. Claro, nessa vida aqui a gente pode até ter uma doença ou outra,
de ordem física, mental, emocional, estamos sujeitos, qualquer um de nós, até o pastor da igreja. Isso não nos deve fazer menores. E isso não é o rótulo da nossa vida. Porque por pior que seja o nosso diagnóstico, o nosso prognóstico é maravilhoso. Nós estaremos com ele um dia completamente curados. Eu perdi minha avó. A presença dela aqui tem uma semana, né, mano? Uma semana. E minha avó tinha quase 90 anos, 87. Ela dizia assim: eu vou ser curada, eu vou ser curada. Mas ela tinha já um Parkinson avançado que já estava com quadro de demência. E sabe o que é melhor? É que ela tinha razão. Ela está curada hoje. Deus é maravilhoso. Todos os propósitos dele, ainda que seja nas nossas fraquezas. Antes da gente passar para outra parte, quero terminar minha história com vocês. Eu pedi muito a Deus para dizer o que Ele queria que eu fizesse, qual era o propósito dele para a minha vida. Passaram-se nessas perguntas aí 40 anos. Deus foi durante 40 anos da minha vida me preparando academicamente, me preparando, ouvindo tantos e tantos pacientes ao longo de 20 anos de medicina, milhares de pacientes, me preparando no meio da dor, tantas dores profundas eu passei, para que quando eu sentar na frente de alguém, eu possa olhar nos olhos e sentir aquela dor que um dia foi minha. Não importa o que você já passou ou esteja passando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Não é que Deus é mau, nem é que Ele está infligindo isso em você. É que Ele transforma até o mal, até pecados que aconteceram, em coisas boas. Ele pode realmente mudar a sua vida por completo. Muitas vezes a gente enxerga tudo isso, a gente olha para aquilo que passou e fala: quer saber? Então agora eu vou encerrar o ciclo e vou adiante. Vou deixar essas coisas que estão me pesando para trás. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir o alvo. Deus quer me usar nessa vida. E eu vou dedicar minha vida para curar outras. É o que Deus hoje faz comigo, através do Ministério de Saúde Mental do Cristão. Vou passar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho do meu ministério. Pois eu encerro essa primeira parte, terminando a nossa palavra aqui. Pode ser? Só aumentar o som para ele.
irmãos, enquanto meus irmãos resolvem o problema do som, deixa eu apresentar aqui para vocês. Nós vamos, Tiago, chama lá, Tiago e Gilberto, as nossas crianças, para vir para cá. As professoras estão doidas para ver a última parte. O doutor Guado vai estar ali no final com os seus livros, tá? Me ajuda aqui. Vamos fazer um comercialzinho desses livros. Fala um pouquinho dos livros aqui, enquanto os meninos estão resolvendo o problema do som. Deixa eu resumir então o que Deus tem feito através de nós. De 2 anos para cá, a gente criou e está caminhando um ministério que chama Saúde Mental do Cristão. Ele tem alguns elementos. Por exemplo, através desse ministério, você pode entrar lá no Instagram depois, @Saúde Mental do Cristão, ou no nosso site, saudementaldocristão.com.br. Através desse ministério, a gente envia meditações todos os dias de manhã para centenas de pessoas no Brasil e fora. Muitas pessoas têm sido curadas, várias se converteram com as meditações que Deus tem usado. Deus tem falado. Um outro aspecto do nosso ministério são as palestras que a gente dá por aí, levando a boa medicina e principalmente a solidez da palavra de Deus nessa área. Um outro aspecto do nosso ministério são as consultas que a gente faz. Eu sou psiquiatra, sou médico do trabalho também. A gente usa tanto a palavra de Deus como cristãos, quanto a própria medicina para ajudar nessa área mental e emocional. Um outro aspecto são as mídias, né? A rede social, a gente divulga também para a honra e glória do Senhor, não é para chamar atenção para nós, é para ajudar as pessoas mesmo. E o quinto e último aspecto são os livros que a gente já lançou e ainda vai lançar alguns aí. Livros sobre ansiedade, controle de ver sua ansiedade, ferramentas bíblicas e médicas. Olha que interessante. Sabe quando acordamos e pensamos, mais um dia de trabalho, de correria, de mesmo, mais um dia de vontade louca de voltar para casa. Parece que a vida não está indo a lugar nenhum, parece que estamos andando em círculos. O sono não vem, os sonhos se vão, tudo é estranho, tudo é estresse, tudo é cansaço e no meio de tudo muita ansiedade. Então a gente trabalha esse controle da ansiedade. Outro livro é sobre depressão no cristão. Sabe que o cristão pode passar por depressão? E se sim, como é que a gente faz para lidar com ela, para resolver, para sair dela de vez? Então, um livro que trabalha e ajudar muitos cristãos nessa área. O outro livro é sobre o burnout ministerial. Líderes de ministérios, líderes da igreja, pastores, missionários que entram no estado de exaustão, a gente ajuda através desse livro. E por último, um romance. Esse foi o primeiro que eu lancei. Um romance gostoso, uma história bem linda, bem profunda, com muitos valores. Um romance cristão para nos ajudar nisso aí. Deixa eu terminar só com o texto, então. Certo? Vamos passar o tempo. Tua ansiedade estava além da conta. Volta com a gente, por favor. Foi lá no começo. Isso. Já passou por dificuldades emocionais? Já percebeu que a sua ansiedade estava além da conta? Já ficou triste, sem ânimo, a ponto de não querer sair de casa ou não desejar encontrar ninguém? Já perdeu o apetite ou descontou na comida em épocas mais complicadas? Já sofreu com insônia? Já notou que a sua memória e a sua concentração estavam diminuídas? Já teve dificuldade em lidar com os problemas e com o estresse do dia a dia? Já se viu mais irritado ou explosivo com os outros? Já se sentiu completamente exausto e sem humor? Já perdeu o controle e agiu de forma inadequada? Já teve problemas ao lidar com o passado, perdas, mágoas, feridas antigas? Já se sentiu com muito mais medo em algumas situações? Já perdeu a vontade de viver? Acredite, esses sintomas são comuns, cada vez mais, até mesmo cristãos. Muitos de nós já enfrentamos tempos difíceis
Quantas pessoas ao nosso redor não têm passado por problemas gigantescos a ponto de quase desmoronar? Como nós, cristãos, podemos lidar com tudo isso? E como ajudar quem sofre ao nosso lado? Seja bem-vindo ao Saúde Mental do Cristão, um manancial de Deus para sua alma, mente e coração. Eu sou o Dr. Paulo Bernardes, psiquiatra e médico do trabalho, especialista também em teologia bíblica, aconselhamento cristão e neurociência. Por meio do Ministério de Saúde Mental do Cristão, o qual mentorio, temos levado alento a muitas mentes e corações cansados, feridos, exaustos, ansiosos, irritados, desmotivados, atribulados. À luz do alicerce da Palavra de Deus, bem como de ferramentas da medicina, do aconselhamento cristão e da neurociência, buscamos oferecer ajuda ao cristão por meio deste ministério, com orientações, intervenções, assistência e cuidado nas áreas mental, emocional e espiritual. Nós trabalhamos com palestras a igrejas, casais, ministérios e grupos específicos, também com livros didáticos sobre diversos temas da área mental e emocional do cristão, com publicações nas redes sociais, com meditações bíblicas em grupos de WhatsApp toda manhã e com atendimentos clínicos em psiquiatria ou em aconselhamento cristão, realizados com finalidade terapêutica e ou assistencial, com todo respeito, transparência e acolhimento, sem discriminação de qualquer natureza e sempre obedecendo ao Código de Ética Médica. Conheça o nosso site www.saudementaldocristão.com.br. Nele você vai encontrar todas essas informações e muitas outras, inclusive os nossos livros, o portfólio de palestras e o contato para consultas ou para caso você queira receber diariamente as nossas meditações bíblicas. Siga-nos também nas redes sociais, onde postamos muito conteúdo sobre a saúde mental, emocional e espiritual para abençoar você, cristão, e ajudá-lo nessa tão desafiadora caminhada da vida cristã. Desfrute o Saúde Mental do Cristão, um oásis terapêutico para quem ama e segue a Jesus. Quero só finalizar essa parte para a gente passar. Meu irmão, tempestades são inevitáveis. Elas virão ou já vieram. Não tem jeito. A gente vai enfrentar, a gente vai sofrer, a gente vai passar por essas coisas. A questão toda é como é que a gente vai passar por isso com o nosso coração. Como é que vai estar o nosso coração quando a gente passar por isso? Então, o desafio hoje, nesta noite, maior é muito mais do que a gente responder perguntas. A gente vai fazer isso. É a gente fixar o nosso coração em confiança profunda na rocha eterna que é o Senhor. Eu vou terminar com um versículo. Eu queria que os irmãos repetissem comigo e guardassem com muita singeleza e verdade no seu coração quando você passar por uma dificuldade grande, lembre desse versículo. Está lá no Salmo 73, versículo 26. Podem repetir comigo? Vamos lá. Ainda que o meu corpo e a minha mente estejam enfraquecidos